A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali no centro de Lages, na rua Coronel Fausto de Souza, 353, atrás do Colégio Seja. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Aos domingos, 9 horas da manhã, temos um culto. Às 10 horas da manhã, temos a divisão para Escola Bíblica Dominical, classes de todas as idades. Você é convidado com a sua família para aprender mais da Bíblia, para conhecer a Cristo através das Escrituras. E às 19 horas do domingo também temos o culto público. Você com a sua família são nossos convidados para esses momentos de adoração, de instrução na palavra, de comunhão com irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muita confusão ainda, sobre ser santo, né? É possível ser santo vivo ainda? E hoje, nessa primeira pregação, vamos falar sobre santificação, o aspecto da morte na santificação, né? Nós morremos em Cristo e numa segunda mensagem, mais para frente, falaremos sobre a vida santificada. Então você é o nosso convidado, nossa convidada, para meditarmos na Palavra de Deus e aprendermos essa preciosa verdade que nos traz vida, que nos traz consolo e transformação do nosso coração. Quero convidar você a orar agora. Nós vamos interceder a Deus por esse momento de leitura da Palavra, daquilo que nós vamos trazer para os queridos e também pela sua família, pela nossa cidade, né? Que Deus esteja abençoando e nos dando da sua graça cada dia mais. Vamos orar? Bondoso, gracioso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos abençoou, ó Deus, com o conhecimento de que o Senhor é um Deus criador e, sobretudo, ó Pai, além de nos sustentar a vida, o Senhor também se revelou a nós como Deus Salvador, aquele que nos amou na nossa rebeldia, na nossa perdição e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela vida da nossa família, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, ó Deus, livrando do mal. Pedimos pela nossa cidade, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando com prosperidade a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades. Ó Pai, neste momento em especial, te peço pela leitura da Tua Palavra e meditação nela, Pai. Que ela traga conhecimento, conforto, consolo e transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que oramos. Amém, ó Deus. Amém. Então, queridos, nós temos um assunto na nossa doutrina reformada sobre o nosso modo de vida, como é que nós vivemos, né? Nós, quando buscamos na Palavra de Deus o conhecimento para viver de acordo com a vontade de Deus, nós nos deparamos com algumas ordens, né? Os mais famosos aí são os mandamentos, ou os conhecidos 10 mandamentos. Mas o que Jesus quis dizer? Que ele não veio revogar a lei, veio cumprir, e que depois o apóstolo Paulo falou que pela lei nós não vivemos, nós morremos, não é? Então nós vamos hoje olhar para um aspecto da salvação, que na doutrina da salvação nós cremos que quando o Espírito Santo vem através da mensagem da palavra, mensagem do Evangelho de Deus, nós somos tocados pelo Espírito Santo, iluminados nessa palavra, e ela traz uma transformação imediata que é a nossa regeneração. E aí nós abrimos os nossos olhos espirituais, vemos Deus como Deus é, e aí enxergamos a nós mesmos também na nossa pecaminosidade,
entendemos e sentimos a necessidade do nosso Redentor, e só Ele pode fazer essa obra em nós, e depois alguns passos que nós vamos ter à frente depois dessa transformação, que é a vida em Deus, e essa vida em Deus chama-se a caminhada do desenvolvimento da fé ou da santificação, né? Vivemos em santificação. Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, nós declaramos, né, na nossa teologia, na nossa igreja, no nosso entendimento, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus, a Bíblia, o que ela diz, o que ela nos ensina, para ela ser a nossa regra de fé e prática. E nessa regra de fé e prática, o que Deus exige de nós, através da ação do Espírito Santo em nós, é que nós, cada vez mais, vamos nos entristecendo ao errar, ao pecar contra Deus. E isso é um aspecto da santificação. E eu quero trazer aqui a palavra do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Então nós crescemos, às vezes, com uma visão religiosa sobre santidade que reporta aos mártires, né, da igreja, aos apóstolos, aos santos dos primeiros dias, né? Então nós fazemos uma ideia de que é algo que é próprio de quem já partiu, já não está mais conosco. Mas quando a gente olha para o que a palavra de Deus está dizendo sobre santidade, primeiramente a gente vai olhar para a palavra santidade ou ser santo, né? Quando Isaías tem a visão de Deus no alto e sublime trono, né? Capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão de Deus sentado no trono, e ao redor do trono, voando ao redor do trono, existem serafins que estão voando, e a descrição bíblica é que eles têm 6 asas, e com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para o outro em volta do trono de Deus, clamando o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse louvor, esse clamor, esse anúncio que os serafins estavam fazendo, voando ao redor do trono de Deus, estavam dizendo com relação a Deus, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a palavra santidade no hebraico, ela dá a ideia, primeiramente, não de alguém que martirizou. A ideia de santidade é de separação. Ou seja, santo é aquele que não convive com, ou seja, não convive com o quê? Com o pecado. Não vive da maneira pecaminosa. Não se alegra quando está em pecado. E eu trago aqui uma meditação de um pastor do início do século XX, né? Século XIX, em 1918, século XX. 1918, na Primeira Guerra Mundial, esse pastor, ele estava pastoreando ali na Inglaterra, e ele acabou falecendo na Primeira Guerra Mundial. E deixou alguns escritos, alguns pensamentos, e a sua esposa, que ficou viúva, tinha 2 filhos, ela compilou esses escritos e formou um livro. E da edição desse livro, que tem o título Tudo para Ele, né, ela sobreviveu, conseguiu sustentar os seus filhos, ter uma vida digna através da venda desses livros. Então, esse pastor, que chama Oswald Chambers, ele deixou algumas mensagens, algumas meditações da sua piedade pessoal, né?
E uma dos aspectos que ele fez uma meditação aqui foi exatamente sobre a santificação, o que nós vamos abordar aqui. Então ele diz que o aspecto da morte na santificação, Deus tem que lidar conosco no aspecto da morte, também no aspecto da vida. E a santificação exige a nossa ida ao local da morte. O que quer dizer morte? Morte de nós mesmos, das nossas inclinações para o mal, para o pecado. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando nós recebemos a boa notícia do Evangelho, do amor de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele entregou a sua vida por nós, nós recebemos aí a graça da salvação em Jesus. Quando nós cremos e a nossa boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, nós recebemos aí então a porção do Espírito Santo que Deus tem destinado àqueles que creem. E isso nos leva também a um outro aspecto, de que agora, com o Espírito Santo habitando em nós, nós não mais achamos que a vida em pecado é uma vida atraente, não é? Eu vou usar um exemplo. O que você entende por pecado, né? Uma vida pecaminosa. Por exemplo, usando os 10 mandamentos aqui como exemplo de novo, né? Ali no mandamento tá: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Então, usando esses exemplos dos 10 mandamentos, nós podemos afirmar com extrema convicção que se eu matar alguém, por qualquer motivo que seja, se eu roubar, né, ou me apropriar das coisas alheias, se eu adulterar, né, todos esses aspectos são pecados diante de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus e praticamos essas coisas, nós não contamos vantagem. Nós não nos arvoramos de uma pseudo-glória, né? Mas quem não tem o Espírito Santo de Deus se gloria nessas coisas. Eu sou matador, né? Eu sou um grande conquistador. A minha esposa, ela é uma das minhas conquistas, mas eu não parei por aí. Eu conquisto geral. Então, quem vive praticando essas coisas e não tem o Espírito Santo de Deus, conta vantagem, se alegra, né? Se acha melhor que aquele que não faz. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus em si, não se alegra nessas coisas. Pode acontecer, não está livre de acontecer. Nós somos pecadores, mesmo com o Espírito Santo de Deus em nós. Mas quando nós praticamos algo que ofende a Deus, e claramente sabemos que é pecado, isso nos entristece, porque o Espírito Santo de Deus em nós clama, ora, intercede por nós. Ele nos dá consciência do estado pecaminoso que nós estamos. Davi, no Salmo 32, ele diz assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Eu me entristeci, eu gemia à noite, de dor, de tristeza. Mas depois que eu confessei o meu pecado, a alegria da salvação retornou à minha vida. Então, o aspecto da santificação, nesse sentido da morte, a morte do nosso ego é necessário. O Senhor Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrece aqui é rejeitar, aquilo que dá tristeza, né? Quem não se entristece com o seu modo de vida anterior não pode vir a mim. Nós chamamos isso de arrependimento, não é? Na salvação. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus atos. Então a palavra santificação, ela adquire
essa conotação belíssima de morte das nossas ações pecaminosas diante de Deus. É o negar-se a si mesmo. Porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós damos vazão aos nossos mais perversos sentimentos, aos nossos mais perversos desejos e desejos deturpados. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no seu primeiro capítulo, ele vai explicar ali que muita decadência humana foi trocar a glória do Deus Criador pela glória das coisas criadas. Nós trocamos o Deus Criador por aspectos de coisas criadas, de aves, de quadrúpedes. Nós trocamos inclusive os desejos sexuais naturais, que agora se tornam antinaturais, homem com homem, mulher com mulher. Isso por causa da dureza no nosso coração. Nós achamos que somos Deus, nós achamos que comandamos as nossas emoções, nós achamos que os nossos desejos são puros. Inclusive, um dos argumentos, né, para esse livre pensamento e agir é olhar para a natureza. Assim, olha, tem bichos, né, alguns bichos que agem desse jeito, né, são macho com macho, fêmea com fêmea. E nós cremos que, pela palavra de Deus também, a natureza também foi afetada pela queda do homem, pelo pecado. O apóstolo Paulo nos traz que a natureza também clama, geme pela manifestação dos filhos de Deus, espera que os filhos de Deus se manifestem. Então nós não podemos usar a natureza como um padrão de comportamento, né? Mesmo porque se você cientificamente, se diz científico, for usar referências de animais, lembre-se que os animais eles não têm, né, um raciocínio lógico, um raciocínio inteligente como os dos seres humanos, que são a premissa da criação de Deus. Então esse aspecto da santificação, da morte, de fazer morrer o nosso eu, ele é um preponderante para estarmos na presença de Deus. Eu citei aqui já capítulo 6 de Isaías, e uma das coisas que o texto vai mostrar ali, depois dessa visão que ele tem de Deus no trono, é de que ele não poderia estar ali como um homem pecador que é. E ele fala dos seus lábios, aquilo que ele está falando. E nós temos ali no contexto do texto sagrado, identificamos ali que meus lábios são impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, esse reconhecimento do seu pecado e do meio pecaminoso que ele vive, não é simplesmente uma maledicência, uma fofoca, ou o xingamento, ou palavrão, né? Eu até achava que era isso quando eu cresci na igreja evangélica, lendo a Bíblia, e quando li esse texto, ou ouvi esse texto, achava que Isaías estava se referindo à sua boca suja, né? De estar xingando os outros, falando palavrão. Mas ali no contexto bíblico o que fica bem claro ali, que Isaías, como um profeta profissional dentro do templo, ele está lamentando a morte de um rei, que foi um ótimo rei, mas ele está também murmurando contra o destino, né? O destino do povo de Israel, que agora, o rei morreu, o bom rei morreu, agora temos um rei que está assumindo, que é uma criança. O rei que estava assumindo tinha 16 anos. Quem vai dirigir Israel? Quem é que vai sentar no trono de Israel? E ele tem essa visão de Deus assentado no trono, e ele vê que ele está pecando com seus lábios e levando o povo a murmurar também, a reclamar da vida, achando que não tem solução, que Deus esqueceu deles, que agora eles estão ao Deus dará, não é? E aí Isaías reconhece o seu pecado, se arrepende, e Deus provê a ele, através de uma cena muito plástica também, né? De um dos serafins que estava ali clamando santo, santo, santo. Ele pega uma tenaz, ou seja, um instrumento para tirar algo quente, né? E ele vai até o trono
da graça de Deus e tira uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías e ele está perdoado. O anjo diz: teu pecado está perdoado. E nós, no estudo teológico, nós fazemos essa leitura de que aquela brasa viva tirada do altar de Deus é o próprio Senhor Jesus, que Ele tem poder para perdoar pecados. E Ele nos perdoa os pecados quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos dos nossos caminhos e fazemos morrer o nosso eu. E isso quer dizer santificação. A gente viver uma vida agora para Deus, em Jesus Cristo, não se alegrando mais no pecado, mas se entristecendo, confessando e deixando e voltando a ter a alegria da salvação em Jesus Cristo através da presença do Espírito Santo em nós. E depois, queridos, nós vamos partir, na próxima pregação, sobre a vida santificada, como nós vivemos em Cristo Jesus de modo santo. Então, a minha oração, o meu desejo é que você e a sua família sejam abençoados por essa palavra, que vocês entendam, através da iluminação do Espírito Santo, que Deus os amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor,
cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador.